A noite tranquila foi brutalmente interrompida por um retorno inesperado. O que se revelou naquela fria escuridão gelou o sangue nas veias. Uma criança pequena, de pijama, tremendo de frio junto ao portão fechado de sua própria casa. Enquanto isso, dentro da residência, uma festa barulhenta celebrava o aniversário de uma parenta do marido, um evento do qual, por algum motivo, a dona da casa e mãe daquela criança congelando foram esquecidas antes de serem informadas. Boa noite, queridos ouvintes. Eu sou André Branco, e você está no canal Intrigas Maternais. Hoje trago para vocês uma história real que vai mexer com suas emoções até a última palavra. Anna Dolgorukova era o retrato da organização. Uma viagem de 3 dias a Novosibirsk, porém, terminou antes do previsto. As negociações fluíram melhor do que o esperado, e ela decidiu surpreender a família com um retorno antecipado. Seu marido, Gleb, certamente ficaria eufórico, e a pequena Ksiusha, de apenas 6 anos, saltitaria de alegria ao vê-la. O táxi parou em frente à casa de 2 andares, no bairro tranquilo, já passava da meia-noite. O vento cortante de novembro penetrava os ossos. Enquanto Anna pagava o motorista e se preparava para pegar a mala, um movimento junto ao portão chamou sua atenção. Ao focar melhor, o coração quase parou. Era Ksiusha. A menina, de pijama fino com ursinhos e chinelos de casa, estava encostada nas grades de metal, os braços cruzados sobre o corpo magro em uma tentativa inútil de se aquecer. Seus soluços abafados cortavam o silêncio da noite como facas. Anna largou a bagagem no chão e correu, desesperada. Filhota, o que você está fazendo aqui? A pequena levantou o rostinho molhado de lágrimas e, no segundo seguinte, já se agarrava à mãe, tremendo como folha ao vento. Mamãe, você voltou. Anna tirou o casaco sem pensar 2 vezes e envolveu a filha nele, apertando-a contra si. O que aconteceu, meu amor? Por que você está aqui fora? Cadê o papai? Ksiusha apontou para a casa iluminada, onde música alta e risadas ecoavam pelas janelas. A vovó Ingá disse que eu estava atrapalhando os adultos e me trancou no quarto. Depois eu ouvi a música e fiquei com medo. Tentei chamar o papai, mas ele não escutou. Aí eu saí pela janela. Só então Anna percebeu o volume da festa dentro de casa. Luzes brilhantes pulsavam nas janelas do térreo, sombras se moviam entre tostas e brindes. Há quanto tempo você está aqui? Perguntou, sentindo a raiva ferver por dentro. Não sei, faz tempo, respondeu a menina, enxugando o nariz. Eu queria bater, mas tinha medo que a vovó ficasse brava. Ela disse que eu tinha que dormir e não atrapalhar a festa. Anna pegou o celular com mãos trêmulas e ligou para Gleb. Os toques se perdiam no meio da música alta que vinha da casa. Nenhuma resposta. Vem, princesa, sussurrou, pegando a filha no colo. Vamos resolver isso já. Abriu o portão com sua chave e avançou em direção à entrada, cada passo alimentando uma fúria contida, mas ela se controlava, pois a última coisa que queria era assustar ainda mais a filha. A porta da frente estava destrancada. Anna entrou, colocou Ksiusha no chão da entrada e pegou o casaco da menina no cabideiro, vestindo-o por cima do seu próprio. Fique aqui um minutinho, meu sol. Mamãe já volta. Com um esforço sobre-humano para manter a calma, ela adentrou a sala de estar. 15 pessoas ocupavam a mesa farta. À cabeça, Inga Mikhailovna, a sogra, erguia seu copo de champanhe com ar de rainha. Ao lado, o sogro, Pavel Arkadievich, e mais adiante, Gleb, com o rosto ruborizado pela vodka, claramente não era seu primeiro copo. Os demais eram parentes distantes do marido, rostos que Anna via, no máximo, uma vez por ano. No centro das atenções, uma mulher de uns 60 anos, provavelmente tia Ala, a aniversariante, irmã de Pavel. A música estava tão alta que ninguém notou a chegada de Anna. Ela se aproximou do som e desligou tudo de uma vez. O silêncio foi instantâneo. Todos se viraram, surpresos. Anna, Gleb se levantou tropeçando, quase derrubando a cadeira. Você só deveria chegar amanhã. Cheguei antes. E encontrei minha filha de 6 anos, de pijama, tremendo de frio do lado de fora, enquanto a família do meu marido comemora o aniversário de uma tia que eu nem sabia que existia, disparou Anna, fitando Inga Mikhailovna nos olhos. Alguém vai me explicar por que meu filho está na rua, em novembro, a 5 graus abaixo de zero? O ar na sala ficou pesado.
Inga Mikhailovna apertou os lábios. Não exagere, Ana. A menina deveria estar dormindo no quarto. Tentou, mas acabou trancada por dentro, não sei como. Ana segurou as lágrimas de raiva. Ela ficou apavorada, saiu pela janela e ficou no frio até eu chegar. Vocês têm noção do que poderia ter acontecido? Gleb piscou, tentando processar. Espere, minha mãe disse que Ksiusha já estava dormindo. Sua mãe, Gleb, trancou nossa filha no quarto e continuou a festa como se nada tivesse acontecido, explodiu Ana, virando-se para os convidados. Desculpem, mas a comemoração acabou. Minha filha precisa de calor e segurança depois do que passaram com ela. Inga Mikhailovna se levantou, os olhos faiscando. Você não manda nada nesta casa. Esta casa, Ana deu um riso amargo. Metade dela é do Gleb, herdada da avó dele, e a outra metade nós pagamos com a hipoteca. Então, sim, eu tenho todo o direito de exigir que minha filha esteja segura aqui dentro. Sempre fui ingrata, não é? Cuspiu a sogra. Nós acolhemos você e o Gleb, e veja como nos paga. Mãe, chega, interrompeu Gleb, surpreendendo até Ana. Onde está Ksiusha? Na entrada, congelando e apavorada, respondeu Ana. Vá ver sua filha e depois decida se quer continuar essa farra. Gleb saiu cambaleando. Em segundos, ouviu-se seu grito desesperado. Meu Deus, Ksiusha, você está gelada. Ana virou-se para os convidados. Peço que se retirem. Temos uma situação familiar para resolver. Para sua surpresa, muitos começaram a juntar suas coisas em silêncio. Até os parentes da sogra pareciam entender a gravidade do momento. Tia Ala, a homenageada, aproximou-se. Desculpe, minha querida, eu não sabia. Se soubesse que Enga faria isso com a pequenina. Balançou a cabeça. Cuide bem dela, menina. Em 15 minutos, só ficaram Ana, Ksiusha, Gleb e seus pais. Pavel Arkadievich se remexia no canto, envergonhado. Inga Mikhailovna, porém, continuava com o olhar carregado de ódio. Ana levou Ksiusha para um banho quente, esfregando suas mãozinhas e pezinhos azuis de frio. Gleb, sóbrio de repente pelo choque, corria atrás de toalhas e chá. Como você pôde, mãe? Questionou ele finalmente, depois que a menina foi deitada com uma bolsa de água quente. Ela poderia ficar muito doente. Não seja dramático, bufou Inga Mikhailovna. A garota só não queria dormir e atrapalhava. Pedir para ficar no quarto não é crime. Você a trancou, gritou Ana, os punhos cerrados. Ela ficou tão assustada que pulou pela janela. Por sorte era o térreo, e se ela quebrasse o pescoço? Bobagens, descartou a sogra. Você sempre exagera em tudo. Por isso que eu sempre disse que Gleb não deveria ter se casado com você. Mãe, basta, cortou Gleb, chocado. Ana respirou fundo. 5 anos de casamento. 5 anos engolindo humilhações, tentando manter a paz por amor a ele. Mas naquela noite, algo dentro dela se partiu para sempre. Sabe de uma coisa, Inga Mikhailovna, falou com uma calma gélida. Pouco me importa o que você pensa de mim. Mas hoje você pôs minha filha em risco, e isso eu não vou perdoar. Ana virou-se para o marido, os olhos ardendo com uma determinação que não deixava espaço para discussões. Gleb, escolha. Ou nós e Ksiusha nos mudamos daqui hoje mesmo, ou seus pais saem. A voz não tremia, mas cada palavra pesava como uma sentença. O quê? A indignação de Inga Mikhailovna explodiu como uma bomba. Você ousa me expulsar da minha própria casa? Mamãe, Gleb interrompeu, e o tom firme em sua voz surpreendeu até Ana. O que aconteceu hoje foi inaceitável. Quero que você e o papai se mudem para a casa da tia Lia. Ela tem espaço de sobra e já os convidou há tempos. Você está escolhendo essa mulher em vez da sua própria mãe? O rosto de Inga ardia em vermelho, as veias no pescoço saltando. Estou escolhendo minha família, respondeu Gleb, sem recuar. Minha esposa. Minha filha. Se você não pode respeitá-las, é melhor vivermos separados. Paulo Arkadievich, até então silencioso em seu canto, finalmente se aproximou. Inga, o menino tem razão. Nós exageramos.
Sua voz era baixa, cansada. Vamos embora. Precisamos nos acalmar. Você também está contra mim? A respiração de Ingá falhava, os olhos úmidos de raiva. Todos estão contra mim. Sem esperar resposta, ela girou nos calcanhares e saiu batendo a porta com força. Paulo Arkadievich olhou para Gleb e Ana com um misto de vergonha e resignação. Peço desculpas. Vou conversar com ela quando ela se acalmar. Quando o sogro saiu, Gleb envolveu Ana em um abraço apertado. Me perdoe. Eu deveria ter ficado de olho em Ksiusha. Sim, deveria, concordou Ana, mas seu tom já não era de acusação, e sim de alívio. Mas estou feliz que, finalmente, você tenha ficado do nosso lado. Na manhã seguinte, Ksiusha acordou com febre de 38 graus. O médico diagnosticou hipotermia grave e os primeiros sinais de pneumonia. Por 2 semanas, Ana não saiu do lado da cama da filha, tirando férias sem remuneração para cuidar dela. Inga Mikhailovna nenhuma vez perguntou pelo estado da neta. Em vez disso, organizou a mudança com barulho e escândalo, levando até objetos comprados por Gleb e Ana. Deixe levar, disse Ana, exausta, quando o marido comentou. O importante é que Ksiusha se recupere. Quando a menina finalmente melhorou, Gleb fez uma proposta inesperada: que tal vendermos esta casa e comprarmos algo só nosso? Sem passado, sem memórias ruins. Ana concordou sem hesitar. Venderam sua parte para Paulo Arkadievich, que, após tudo o que aconteceu, decidiu presentear a esposa com a propriedade integral. Com o dinheiro, compraram um apartamento de 3 quartos em um prédio novo, pequeno, mas só deles. 3 anos se passaram. Inga Mikhailovna não se aproximou de Ana nenhuma vez, embora mantivesse um relacionamento tenso com o filho e a neta. Nunca pediu desculpas, convencida de que estava certa. Gleb, porém, mudou. Tornou-se um pai mais presente, um marido mais atento, menos influenciado pela mãe. A família cresceu, nasceu Matei, um menino que agora engatinhava pela casa, enchendo os dias de risadas e primeiras palavras. Ksiusha, já com 9 anos, às vezes perguntava, por que não visitamos mais a vovó Ingá? Ana nunca falava mal da sogra, apenas explicava, com calma, os adultos às vezes discordam, querida. Não significa que não nos importamos. Até que, no 3º ano após aquela noite, algo inesperado aconteceu. Na véspera do ano novo, o interfone tocou. Do outro lado da porta, Inga Mikhailovna seguia uma caixa grande nas mãos. Posso entrar? Perguntou, com uma voz tão baixa que Ana mal a reconheceu. Sem responder, Ana afastou-se, deixando espaço. Ksiusha, ao ver a avó, correu para ela com um grito de alegria: Vovó Ingá! Agora eu tenho um irmãozinho. Eu sei, meu sol, sorriu Ingá, abraçando a neta com um gesto desconfortável. Trouxe presentes para vocês. Colocou a caixa no chão e, quando Ksiusha saiu correndo para mostrar os brinquedos ao irmão, virou-se para Ana. Paulo teve um infarto. Sua voz falhou. Isso me fez repensar muitas coisas. Ana permaneceu em silêncio, esperando. 3 anos é muito tempo para guardar rancor, continuou Ingá, os dedos se retorcendo. Eu estava errada naquela noite. Sei que minhas desculpas não significam nada para você, mas precisava dizer que lamento. Ana respirou fundo. A raiva que carregava por tanto tempo começou a se dissolver, não porque as palavras de Ingá tivessem comovido, mas porque ela própria estava exausta de carregar aquele peso. Como está Paulo Arkadievich agora? Perguntou, por fim. Melhorando, respondeu a sogra. Mas os médicos disseram que ele precisa evitar estresse, e ele não para de se culpar pelo nosso distanciamento. Ana assentiu. Fico feliz que ele esteja se recuperando. Ksiusha voltou à sala, puxando Matei pela mão. Vovó, este é o Mateika. Matei, está é a vovó Ingá. Ingá ajoelhou-se diante do neto, os olhos brilhando. Olá, Matei. Como você cresceu? O menino sorriu tímido e escondeu o rosto atrás da irmã. Querem chá? Ana ofereceu, surpreendendo a si mesma. Ingá levantou os olhos, chocada. Sim, por favor. Enquanto tomavam chá, falando de coisas neutras, o trabalho de Gleb, as notas de Ksiusha, a saúde de Paulo,
Ana sentia o peso dos anos se dissipando, pouco a pouco. Quando Ingá se preparava para ir embora, Ana disse, quase sem pensar, venham passar o ano novo conosco, você e Paulo Arkadievich, se os médicos permitirem. Sério? Os olhos de Ingá se encheram de lágrimas. Você permite? Pelos filhos, respondeu Ana. E por Gleb? Ele ficará feliz. Aqueles foram os primeiros Réveillon juntos em 3 anos. Não foi fácil. Havia silêncios constrangedores, olhares furtivos, tensões não resolvidas. Mas, pelos filhos e por Gleb, Ana estava disposta a tentar. Não a perdoar. Não a esquecer. Mas a seguir em frente. 2 anos se passaram. O relacionamento com Inga Mikhailovna nunca foi perfeito, mas tornou-se suportável. A sogra aprendeu a respeitar os limites de Ana e deixou de tentar controlar tudo. Paulo Arkadievich, após o infarto, amoleceu, muitas vezes agindo como pacificador. Ksiusha, agora com 11 anos, certo dia perguntou à mãe, por que você e a vovó Inga não se falavam antes? Ana a abraçou. Às vezes, os adultos cometem erros, querida. O importante é saber reconhecê-los e consertá-los. Como a vovó, quando me trancou no quarto naquela festa? A pergunta de Ksiusha pegou Ana de surpresa. Você se lembra disso? Ana olhou para a filha, chocada. Nunca falamos sobre aquilo. Eu tinha medo de magoar o papai, confessou a menina. Mas estou feliz que agora tudo está bem. A vovó não faz mais isso. Não, concordou Ana, acariciando os cabelos da filha. Às vezes, as pessoas precisam de tempo para mudar. E, às vezes, precisam de um susto muito grande para isso. Aquela noite de novembro havia quebrado sua família, mas, no fim, os tornará mais fortes. Ana aprendeu a defender seus limites. Gleb aprendeu a ser o chefe da sua família. E Inga Mikhailovna descobriu, tarde demais, que poder e controle não valiam o preço de perder quem amava. Ainda hoje, a sogra não se dirigia a Ana diretamente, preferindo se comunicar por meio de Gleb ou das crianças. Mas essa frágil trégua era melhor do que a guerra aberta. Pelo bem dos filhos, pelo bem da família, eles aprenderam a coexistir. E Ksiusha, aquela menina assustada de pijama junto ao portão, cresceu segura de uma coisa, não importava o que acontecesse, sua mãe sempre estaria lá. Mesmo que, para isso, precisasse virar o mundo de cabeça para baixo.